Agora, na Onda FM, a cultura da live. A cultura da live. A tecnologia inserida em nosso cotidiano. Aqui você fica sabendo de todos os detalhes que envolvem, desde a produção, bastidores e realização, deste que é um revolucionário meio de comunicação. A cultura da live. Olá, eu sou Paulo Torres e está começando o programa A Cultura da Live na Rádio Onda FM, a tecnologia inserida em nosso cotidiano. Este programa foi elaborado com o apoio da 5ª edição do Programa de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária da cidade de São Paulo, Secretaria Municipal da Cultura. A Cultura da Live. Onda FM. Essa onda pega! No programa de hoje, teatro e dança por lives com espaço cultural Casuá e identidade oculta. As luzes se apagam, as músicas são silenciadas, as cortinas se fecham. O silêncio e a escuridão imperam nos teatros e escolas de dança desde março de 2020, o início do isolamento social no Brasil. Em um primeiro momento, calmaria, bailarinos, alunos e professores aguardam pacientemente pelo fim do isolamento, mas o fim demora a chegar. As almas dançantes e as mentes criativas tornam-se impacientes e o processo de virtualização da dança toma conta do país. Aulas online, mostras de dança, debates e palestras com bailarinos e coreógrafos, aplicativos e ferramentas virtuais nunca antes utilizados são descobertos a cada dia. Confira agora na Onda FM uma entrevista com Paulo Santana, representante do Espaço Cultura Casuá e Identidade Oculta, que fala sobre como as lives foram utilizadas na arte da dança e do teatro. A cultura da live. Então, eu queria agradecer ao Paulo, né, pela oportunidade aí, né, de estar aqui com a gente, né, de ceder um pouco do espaço dele. Eu queria que ele começasse, então, falando um pouco do Espaço Cultural Casuá. Eu sou Paulinho Santana, eu sou integrante do grupo Identidade Oculta, que é um grupo de teatro em uma caminhada de 15 anos, que nasceu do programa vocacional no CEL Navegando e vem de lá para cá desenvolvendo as suas atividades, os seus trabalhos e projetos. O Espaço Casuá, ele é um espaço que é coordenado pelo Alan Vaz, que é um contramestre de capoeira, e aí o Casuá é a casa que ele viveu com a família, com os irmãos, com a mãe, com o pai. No avançado tempo, a família foi expandindo, indo morar em outros espaços, e ele foi ficando na casa, e nesse processo de ficar na casa, ele foi transformando esse espaço no Espaço Casuá. O grupo Identidade Oculta, que é o grupo que eu faço parte, fomos nos aproximando do Alan ao longo. O Alan já conheço há muitos anos, eu particularmente conheço há muitos anos, desde quando eu era adolescente, ele já estava no rolê, tocando e fazendo as coisas de arte por aí. Então a gente foi se reencontrando, na realidade. Nos reencontramos lá no Sarau da Madrugada, eu ia lá na CPT, no outro espaço de capoeira, e aí ali eu comecei a levar um pouco dos meus trabalhos, os trabalhos de arte que eu fazia nessa reaproximação e tal, até que fui conhecer o Espaço Casuá, e nesse processo todo o grupo Identidade Oculta também foi se aproximando. Então a Associação Cultural Cafundós, ela é esse ajuntamento do grupo Identidade Oculta e do Espaço Cultural Casuá. Esses dois coletivos juntos formam essa associação. E aí eu queria entender de você como que vocês receberam essa situação, né? A gente sabe que o trabalho, a arte pro virtual, né? Assim que a gente pode dizer. E aí a gente tem alguns pontos, como a falta de conhecimento, o apoio financeiro, a questão da tristeza, aquele momento bem forte da pandemia mesmo, muitas mortes. Como que vocês receberam isso e como que vocês lidaram? Como produzir a arte de vocês? Eu queria que você explicasse isso. Bom, quando veio a notícia de que estava chegando uma pandemia no Brasil, era um sábado. A gente estava em um sábado organizando e produzindo um evento que nós faríamos no Casuá. Se chamava Cafundós Convida Cancioneiro no Casuá. Ia ser a penúltima apresentação do projeto, que era um projeto que estava contemplado. Essa ação era uma das ações que estava contemplada dentro de um projeto maior, chamando Casuá Nutrindo o Quintal Ancestral. Então tinham várias ações que aconteciam e uma delas era esse projeto, que é o Casuá Cafundós Convida Cancioneiro no Casuá. Então nós chamamos artistas da quebrada para fazerem show. Então quando começou a vir o processo
das notícias, né? Tá chegando uma pandemia, o que é isso, né? Porque acho que a primeira coisa que foi, mano, é o fim do mundo? O que é? O apocalipse que vai acontecer? Tá chegando uma pandemia, o que é isso? Então a gente tava no sábado na rua produzindo isso. E aí a gente teve que ter uma conversa coletiva e muito rapidamente decidir, junto à artista também, se a gente manteria ou não o show. Então é isso, liga pra Denise, e aí, a gente mantém o show, não mantém, como que você tá? Pra gente aqui tá de boa, pra você não tá? Ela falou, pra mim tá de boa, vamos fazer. Então no sábado fizemos o show à noite, foi lindo, foi incrível. Quando foi na segunda-feira, a pandemia chegou, terça, quarta já tava meio que fechando, as coisas já tava tudo, fechou tudo. Aí até o processo de entrar em contato com a secretaria, realocar as possibilidades de como as coisas poderiam ser feitas, então nós fizemos mais uma ação desses cancioneiros, proposta online, que a gente fez com o Elias Blackout e a Luana Baiô, e fizemos essa entrevista, foi um bate-papo, uma conversa que a gente fez. Fizemos uma outra conversa, uma ocupação, porque tinha uma ocupação de teatro, então fizemos uma ocupação de teatro, com uma entrevista com o Fernando Oliveira, que é um dos integrantes do espetáculo Calunga Grande. E aí entra esse negócio, né? Vai chegar a Bolsa Auxílio, vai chegar o auxílio emergencial, não vai chegar, as pessoas estão ficando com fome, não tem grana, não tem dinheiro, como vai ser? E aí as parcerias começam a se articular, né? Então eu, por exemplo, tenho um contato com o pessoal da cooperativa paulista de teatro, tenho amigos, parceiros, né? Então quando começaram a chegar cestas na cooperativa, então a gente pegou e fez essas distribuições de cestas, né? Pela quebrada, e aí você entra nesse processo, né? De entender que como agente cultural, a arte que você faz vai para o segundo plano, porque a urgência que naquele momento é sanar a demanda da fome. Então fizemos esse processo. No meio disso, os editais entraram num limbo, cara, assim, que tá até agora, né? Assim, tá uma coisa muito estranha de você entender o que tá acontecendo com os editais públicos, que é inclusive de onde o grupo Identidade Oculta veio sustentando as suas pesquisas até hoje. Mandar um edital, concorrer a um edital, ser aprovado, executar o projeto e aí devolver para a sociedade o seu resultado artístico, conseguir fazer com que essa grana que entra por projeto subsidie uma cadeia de pessoas no meio do rolê, né? Porque é a pessoa que vai vir arrumar elétrica, é quem você vai pagar para conseguir fazer uma reforma, é quem você vai conseguir pagar para pegar e fazer o lanche, e daí, porque é isso, né? Eu acho que ainda tem um pensamento sobre editais públicos e cultura, de que parece que você fica numa sala de ensaio, de braços cruzados, só brincando de fazer o que você faz. E não se pensa que quando você faz isso, você está alimentando um monte de gente no processo de receita que é gerado, de grana, né? Essa grana entra para o projeto, mas não vai para o bolso de ninguém. Ela volta para a sociedade porque ela vai gerar emprego. E aí isso faz com que o que assegurava que nós estivéssemos todo mundo junto, trampando juntos, não tem como mais estar, porque todo mundo tem que trampar aqui, trampar lá, fazer um outro corre, pagar o aluguel, e isso impede o processo de estar juntos para pagar, para pesquisar, para estudar, para trabalhar, para ir para a sala de ensaio e etc, né? Então, a gente está nesse momento, inclusive, desse processo um pouco diluído, assim, tentando ver como que a gente vai conseguir se juntar para conseguir, onde tem horário na agenda das pessoas, né? No Calunga Grande, que é o nosso último projeto, a gente conseguia estar junto 3 vezes por semana, quase 12 horas, porque entrava uma grana que permitia que as pessoas pudessem dispor da sua agenda 12 horas para estar junto. Entende? De fazer imersões e dormir sexta, sábado, domingo juntos para conseguir fazer o processo, para fazer o trabalho. Quando não tem a grana entrando para isso, você não consegue fazer isso, porque como que a gente pega e fala com o José, que ele precisa estar no processo artístico, se o José tem que colocar o leite dentro de casa, né? Então, o impacto da pandemia nesse momento pra gente é um impacto, inclusive, desse ponto de vista financeiro. E aí, cara, sem falar ainda dos impactos emocionais, né? Eu acho que, inclusive, nós, enquanto brasileiros, não choramos os nossos mortos, né? A gente ainda tá numa de querer voltar tudo muito ativa, sem um tempo coletivo de falar, mano, bora chorar todo mundo, porque é 1 milhão de pessoas, né? E que impactos isso gera, e aí eu vou para várias viagens, assim, pensar nos impactos emocionais, pensar nos impactos de não poder processar esse luto, o impacto de não processar um luto e ter que voltar à vida e à rotina, e vamos lá, avante, vamos retomar. E é um avante, vamos retomar de uma coisa que não foi produzida. Como a gente vai retomar daquilo que não foi produzido?
né? Vai retomar de onde? Qual é o lugar, né? Paulo, eu acho que você respondeu uma pergunta que a gente até tinha aqui sobre recursos, né? Essa dificuldade do artista hoje conseguir viver só da arte, né? Principalmente artista da periferia. Eu queria entender um pouco o quanto as lives ajudaram vocês, o quanto ainda vocês têm dificuldade para produzir esse tipo de conteúdo online para os seus seguidores, para quem gosta da arte mesmo. E basicamente é isso, as dificuldades e o quanto as lives ajudaram vocês aí, se você puder resumir um pouco pra gente, e aí você falar um pouco sobre a perspectiva desse tipo de conteúdo de live para arte, por exemplo, para dança, para o teatro, que é o que vocês produzem bastante, né? Desde o começo da pandemia, eu falei repetidas vezes para as pessoas que assim, a tecnologia até então estava parecendo que era um grande ensaio, né? Um dia o mundo será assim, um dia as coisas serão assim. E uma galera já estava implicada nesse rolê, fazendo acontecer, já sabendo dos recursos. E uma outra galera, tipo, vou falar bem particularmente eu, cara, tava numa de tipo, não curto muito esse rolê, não, tô de boa e tal. E aí quando chega a pandemia, agora é isso, é justamente o que nós estamos vivendo aqui e agora, né? Cada um na sua casa, em um cenário, conversando, trocando essa ideia de forma online, né? Mas, mano, isso gerou um processo muito louco, assim, porque as pessoas demoraram, tô falando das pessoas que estão comigo, tá? Que trabalham, que a gente trabalha junto. Demorou um tempo para entender o que é ligar o celular e ligar a câmera e colocar um fone e com que qualidade essa voz, essa imagem vai chegar pro outro. E aí, só de você pensar isso aqui, cara, é realocar muita coisa nos processos artísticos, né? Como que a gente liga uma câmera? Qual é o ângulo, né? Como que o meu rosto fica? Será que eu tô com... minha cara tá inchada? Será que eu... Qual é o link? De onde vem a luz? E tal. E aí começa a ter tutorial de qual é o melhor lugar pra colocar a luz, pra entrar. Você vai realocando um monte de coisa, é um processo muito doido. E aí você pensa, que processo muito doido você ter que rapidamente todo mundo se adequar e se adaptar e fazer a parada dessa nova forma, de uma forma que ninguém conhece. Mas tem que gerar conteúdo. Então bora gerar conteúdo. Vamos aí. Então muito rapidamente você tem que gerar coisas de uma coisa que você não conhece, né? É quase como colocar uma criança que nem engateou pra andar. E não é andar não, tá? É correr. É correr porque você tem que gerar... E o resultado é Usain Bolt. Você tem que ser um atleta, né? Você tem que ser o melhor produzindo. Então isso é um impacto muito louco, cara. Tem que pensar que eu tô falando disso porque isso tem gerado adoecimentos em muitos artistas. Então tem processos muito... Eu retomo isso porque parece que é meio pesado, mas é porque isso diz da realidade, cara, da quebrada, que eu acho que é uma realidade que as pessoas não estão tocando muito, entende? E que eu acho que tem que olhar e refletir para isso de uma forma potente, importante, né? E séria para isso, porque isso é uma coisa muito séria. Mas após um grande período, né, enquanto já tinha muita gente produzindo e nós somos de um outro tempo, assim, eu acho que todo mundo aqui que caminha junto comigo, o pessoal do Identidade Oculta, o pessoal do Casuar, é todo mundo muito no ritmo do tempo, assim, de entender para fazer as coisas com a seriedade e com o processo do refletir sobre aquilo mesmo, né? Não é só gerar, é refletir. Tem que ter uma reflexão sobre, então você só vai na onda da coisa e ir numa onda que às vezes não tá te levando para um bom lugar. As ondas, elas são muito favoráveis, mas às vezes te bota no meio de uma corrente de retorno que você não vai sair, bicho. E aí, o que você vai fazer depois? Você tem que saber pelo menos nadar, né? Senão você vai ficar na corrente de retorno. E vai depender de muita gente para vir te socorrer. E talvez não vai ter gente para te socorrer. E como que você vai fazer? Né? Mas depois de muito tempo a gente fez esse processo. Então teve algumas coisas interessantes para isso. Assim. A gente se organizar para fazer essa live da ocupação do teatro, que a gente foi para um bate-papo de teatro, que é a coisa que a gente faz geralmente depois das apresentações, né? A gente faz uma apresentação presencial, também uma apresentação para uma ideia com o público. Então a gente fez essa coisa de trocar essa ideia. A gente fez esse formato online, né? Um processo meio que entre música e história de vida dos artistas, né, entre o Elias e a Luana, né? Então, permeando essa conversa um pouco pelas histórias de vida e quais canções poderiam representar esses processos e tal. Então foi uma parada bem bonita. Na dança, a gente conseguiu fazer umas aulas via, né, plataformas digitais aqui
com a Mariama Câmara, que seria um encontro presenciais, então ela fez um workshop com todo mundo e tal. Teve esse rolê, aí teve esse processo com o SESC, né, que aí você vai para uma outra estrutura, que aí é onde eu falo da estrutura e recurso, né, que é chegar a uma instituição que sabe fazer aquilo e que vai te dar a mão para ajudar a fazer. Né, então quando chega pra gente fazer o desmontagem, a gente tem uma autonomia para desenvolver, né, então a gente consegue contratar uma outra equipe, que são os meninos do audiovisual, que sabem fazer isso, sabem ligar a câmera, sabem colocar uma luz, sabem fazer essas coisas todas, para ajudar a produzir isso e chegar no resultado estético bacana, para entregar um material interessante. E aí a gente entra com a parte de tipo, mano, vamos desmontar a nossa dramaturgia, desmontar coisas que a gente construiu para conseguir entregar um resultado sobre isso. E também teve um processo do Sesc em Casa com o Velho Batista, que é outro espetáculo solo que eu faço. E aí é isso, então chega a equipe, monta a estrutura, né? Você tá aqui, o outro cara, que é o diretor, tá em Campinas, conversando com você para fazer o negócio, e sabe te direcionar, porque são coisas que a gente não sabia fazer mesmo. E até agora a gente não sabe fazer muito bem mesmo, sabe? A gente não sabe fazer muito bem, a gente tá, cada dia vai aprendendo de uma forma diferente, assim. E então é isso, é uma descoberta, cara, é uma descoberta mas é uma descoberta difícil, ela não é uma descoberta fácil, ela não é uma descoberta romântica, né? Eu acho que para algumas pessoas bateu num lugar interessante. Para mim, para nós aqui, é um processo ainda a duras penas, de conseguir fazer como que a gente se comunica, né? Como que a gente se comunica, sendo que da forma que a gente aprendeu e sempre fez, foi no olho, foi tocando tambor na feira, sabe? Foi fazendo cortejo, foi chegando na praça, montando a estrutura e apresentando a peça, foi montando uma carroça que vira um palco e você monta ela na rua, em qualquer lugar, para fazer o seu teatro, né? Então, sempre fomos nessas trocas, vai fazer um show intimista que a gente cozinha, faz um cuscuz, faz uma banana da terra, faz uma alimentação saudável para aconchegar e ter essa troca, né? Esse encontro não é só estético, ele é ancestral, né? Estar junto de uma forma ancestral, é resgatar essas coisas. Então as nossas propostas estéticas passam muito por esse lugar, né? Então quando isso é realocado para um formato digital, é bem doido de você pensar, mas é engraçado de você pensar que ainda assim é possível acontecer um encontro. Ainda assim, por mais que não esteja daquela outra forma, o afeto ainda acontece, né? Ainda assim as pessoas são acolhidas, né? E são tanto acolhem como são acolhidas e fazem o acolhimento daquilo que chega. A troca ainda assim acontece, sabe? Ô Paulo, você falou muito de recurso, né? Eu queria saber se as lives, de alguma forma, ajudaram a captar recursos para ajudar essa galera também que no meio do caminho elas acabaram saindo, assim. Cara, falando de recurso, o recurso que conseguiu entrar pra gente fazer, assim, então que o recurso que tinha com as lives do projeto Nutrindo Ancestral era o recurso que já existia do projeto, que estava já na finalização dele e a pandemia chega. Então a gente consegue executar aquilo para terminar de usar aquele recurso que tinha, de uma grana que já tinha entrado, né? Então a gente trabalhou em cima daquilo que já existia. Quando chega o Sesc, é uma contratação que acontece e a gente consegue executar isso e fazer o trabalho, né? A gente recebe para executar o trabalho e fazer. Mas foram esses recursos, eu preciso entender que não é um recurso que garante você ficar um ano, entende? É um recurso de um trampo que você faz e que paga a conta daquele mês, entende? Aquele recurso que entrou paga as contas daquele mês. E no próximo? Como que vai ser? E no outro? A gente não teve essa expertise, a gente não tem essa expertise de ganhar grana fazendo live. Mas é isso, a gente tá aqui, cara, labutando e tem muito material também que já tá gerado, sabe? O Calunga Grande já tem um CD que tá na praça aí, e dá pra acessar a qualquer momento. Os trabalhos que foram produzidos com o Sesc estão lá, é possível de ver, de assistir, né, de
se encontrar entre coisas que já foram produzidas com uma qualidade que a gente tinha de recursos naqueles momentos, né? É isso, Paulo. Obrigadão. Valeu, Paulão. Obrigado. Valeu, obrigadão pelo espaço, viu? A cultura da live. Onda FM. Essa onda pega. Siga nossas redes sociais. A nossa página no Facebook é Rádio Onda FM 87.5 SP. O Instagram é @OndaFM87. Nosso canal no YouTube é Onda FM 875. No TikTok, @OndaFM87. Continue ligado na Onda FM. No próximo programa tem muito mais. A cultura da live. A tecnologia inserida em nosso cotidiano. Essa onda pega. Você ouviu na Onda a cultura da live. A cultura da live. Onda FM. Essa onda pega. Este projeto foi realizado com apoio do Programa Municipal de Fomento aos Serviços de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo. Secretaria Municipal da Cultura.